dar início ao direito das obrigações, né? Quando a gente fala de obrigações, nós temos um termo que é usado, né, também coloquialmente, de uma forma muito eh, ampla, né? Então, muitas vezes é utilizada no sentido de dever, né, no sentido de se obrigar em relação a alguém, mas aqui a gente vai falar de uma obrigação no sentido técnico, né? Obrigação para o direito civil é o conceito de obrigação stricto sensu, ou seja, uma relação jurídica de caráter patrimonial por meio da qual o credor tem a faculdade de exigir do devedor uma prestação positiva ou negativa. Então a gente vai ter sempre aqui um credor e um devedor, em que o credor tem esse direito subjetivo de exigir uma prestação do devedor. Então aqui nós temos os sujeitos das obrigações, credor e devedor, e o objeto da obrigação, que é uma prestação, e sempre de caráter patrimonial, né? Se não for de caráter patrimonial, não é essa obrigação aqui em sentido estrito do direito das obrigações. A gente pode estar diante de uma obrigação de direito de família, mas a gente não está diante aqui de uma obrigação em sentido estrito. Característica importante aqui, enquanto que os direitos reais são erga omnes, as obrigações são inter partes. Então elas só vão produzir efeitos entre as suas partes, ou seja, entre credor e devedor. Não tem efeitos aqui em relação a todos, como que são os direitos reais. E aqui as ações são chamadas actiones in personam e não actiones in rem, como a gente tinha lá nos direitos reais. Vamos falar um pouquinho da origem das obrigações, um pouquinho aqui de história do direito. Se entende que a gente não tem provas contundentes, mas a gente entende por meio, né, das fontes que chegaram até nós que a ideia da obrigação, a ideia de se obrigar, vem de uma origem delitual, certo? Ou seja, de um delito, né, de algo ilícito, né? Alguém que vai lá e bate no seu vizinho, né? Isso vai gerar para ele, aquele que bateu, uma obrigação, né? Uma obrigação de indenizar, uma obrigação de ser punido, né? Então, o, é, vem dessa vingança, né? A outra família, ou a vítima, né, vai cobrar essa obrigação. E aqui um marco importante aqui para a gente é no ano de 326 a.C., a famosa Lex Petelia Papiria. Lex Petelia Papiria que vai dizer o seguinte, o devedor não mais responde com o seu corpo, mas sim com o seu patrimônio. Então, a partir aqui de 326 a.C., que a gente tem a vinculação do patrimônio do devedor e não mais do seu corpo. Vejam que 326 a.C. a gente ainda está lá no direito arcaico, né? Isso é bastante cedo, né? E tem uma consequência aqui muito importante e óbvia para o direito romano, que é o fim da escravidão por dívidas, né? Então, a partir de 326 a.C., a partir da Lex Petelia Papiria, não mais temos a escravidão por dívidas. Vamos falar um pouquinho do objeto da prestação, da obrigação, que é a prestação. A prestação pode ser uma prestação de dar, né, entregar alguma coisa. Então, por exemplo, no contrato da compra e venda, o vendedor precisa entregar a coisa. Pode ser uma prestação de fazer, né, ou prestar, né, por exemplo, né, pintar uma casa. Então, aqui numa prestação de serviços, numa locação de serviços, como a gente vai ver depois, a gente tem uma prestação de fazer, fazer alguma coisa. Pintar uma casa, dar uma aula. E essa prestação precisa ser possível, lícita, determinada ou determinável. A gente já conhece isso do objeto do negócio jurídico, né? Então, ela precisa ser possível, lícita, determinada ou, pelo menos, determinável. Um entendimento importante aqui no direito romano é a ligação entre obrigácio e actio. A gente vai entender que para cada obrigácio, para cada obrigação, tem uma actio, uma ação correspondente. Porque senão o credor não tem como cobrar o devedor.
Então a gente, para uma obrigação, né, funcionar, precisa ter a contrapartida de ter a axio, né, para cobrar esse devedor. Hum, um- Isso vai nos levar, a uma ideia que se tem do direito contratual romano, que é o princípio da tipicidade, né? Ou seja, que a gente tem contratos típicos, que são esses contratos que são permitidos para que as partes façam, ou seja, aqueles previstos em lei, né? Então, diferentemente do que a gente tem hoje no direito civil, que as partes podem acordar o contrato na forma que se quiser, no direito romano era um pouco diferente. Por quê? A gente tinha a questão da tipicidade, né? A gente tinha as ações típicas, hum, que a gente vai conhecer elas todas depois, que são previstas pelo direito. Caso as partes façam um contrato que não fosse aquele previsto, previsto pelo direito, é possível ainda que ele seja reconhecido por meio de uma axio in factum ou uma axio prescriptis verbis. São para os chamados contratos inominados, ou seja, eles não têm nome porque eles não foram previstos pelo direito. Mas numa situação concreta, se, né, o pretor reconhecer como sendo um contrato, ele também pode receber uma axio, né? Mas vejam que a gente sempre vai ter essa obrigação e uma axio, mesmo que seja uma axio in factum. A não ser que a gente esteja falando de uma obrigação natural. Aqui é um conceito muito interessante que também vale aqui para o direito civil brasileiro, né? Uma obrigação natural é uma obrigação sem axio. Ora, vocês vão me dizer, né, então não é uma obrigação jurídica? É sim. É uma obrigação mesmo não tendo uma axio, né? Ela é muito peculiar. Por quê? Porque ela não pode ser cobrada, mas ela existe, né? Por exemplo, chamadas dívidas de jogo, né? Eu aposto alguma coisa com alguém, e eu perco essa aposta, né? Se eu não pagar, aquele credor não tem como me cobrar. Não existe uma ação para isso, né? Nem uma axio in factum, né? Não vai ter uma ação para isso. Mas, e aí que está, se eu pagar para ele, hum, eu não posso no dia seguinte falar para ele assim: olha, mas era uma obrigação natural, eu não precisava pagar, me devolve o meu dinheiro. Ele vai falar: não, não, não. Você precisava pagar sim. Hum, Eu só não teria como te cobrar se você não me pagasse. Certo? Então, as obrigações naturais são obrigácio, né? São obrigações que não têm nenhuma axio correspondente, né? Então, o credor não tem como cobrar. Mas se o devedor pagar, ele não pode pedir de volta, porque a obrigação existia. Vamos falar um pouquinho então da classificação das obrigações. As obrigações podem ser classificadas em relação às suas partes, ou seja, aos seus sujeitos, hum, e aí a gente já está falando de uma pluralidade de sujeitos. A gente pode imaginar, que a gente tem uma obrigação com mais de um credor, ou mais de um devedor, né? Pode ter dois credores, dois devedores. A gente pode imaginar diversas situações. E aí, quando a gente tem essa pluralidade de partes, a gente pode falar em obrigações parciais, ou seja, cada um deve a sua parcela. hum, Caio é o credor e os devedores são Tício e Mévio. Obrigações parciais, que é o que é a via de regra, são parciais. Então, Tício deve 50% do valor e Mévio 50% do valor. Esse é o padrão. Porém, a gente pode estar diante de obrigações solidárias. Aí a coisa fica mais complicada. Nas obrigações solidárias, cada um é responsável pelo todo, né? Isso vale tanto quando a gente tem pluralidade de credores, que aí é a chamada solidariedade ativa, assim como a gente fala de solidariedade passiva, ou seja, que a gente tem uma pluralidade de devedores. Mas quando a gente vai ter solidariedade? Eu acabei de dizer que o padrão são obrigações parciais. Realmente, solidariedade ela é sempre excepcional. Por quê? Ela vai acontecer nos seguintes casos. Ou a gente está diante de uma prestação indivisível, ou seja, se a prestação é uma prestação de dar uma coisa. Concordam que não faz sentido nenhum, alguém vai dar metade de uma coisa, outro vai dar metade? Não tem como fazer isso. Tem que prestar de uma vez só. Então, uma prestação indivisível. hum, Por exemplo, uma que é muito interessante, uma prestação de transporte, né? Tício e Caio se obrigam perante Mévio
de transportar uma estátua de Atenas até Roma. Não podem, né? Caio não pode pegar essa estátua, transportar metade do caminho e falar para a Méfia assim, olha, eu cumpri minha parte, né? Eu quero meu dinheiro, o Tício que resolva depois. Não! Né? A obrigação de transporte ela é indivisível. Eles têm que levar essa estátua até Roma, porque no meio do caminho não serve para nada para a Méfia. Certo? Então, prestações indivisíveis vão levar à solidariedade. Cada um vai responder pelo todo. Pode ser também por meio de uma disposição contratual. As partes simplesmente querem fazer uma obrigação solidária. Pode ser interessante, né? Porque é mais fácil cobrar. Né? Se eu sou credor e eu tenho dois devedores solidários, eu cobro de qualquer um. Né? E qualquer um tem que me dar tudo. Né? Ou se é uma obrigação que vem de um ato ilícito, tá? Uma obrigação vinda de um furto, por exemplo. Aí também é considerada solidária para facilitar a vida do credor. Vale lembrar sempre aqui, se a gente tem obrigação solidária, a gente vai ter o chamado direito de regresso, tá? Ou seja, a gente vai ter que, né, aquele que pagou tudo vai poder pedir metade do valor para o outro devedor, ou, se a gente tiver vários devedores, a sua parcela. Ele tem esse direito de regresso contra aqueles que não pagaram. Quanto ao seu objeto, a gente pode classificar as obrigações em obrigações divisíveis e indivisíveis. Já falamos um pouco disso em relação à prestação. Divisíveis são aquelas que podem ser divididas, fracionadas, né, sem perder a sua identidade. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico é uma obrigação, uma prestação de dinheiro. Prestação de dinheiro é sempre divisível, certo? E indivisíveis são aquelas em que a gente tem um objeto indivisível, por exemplo, essa prestação de transporte, por exemplo, é uma prestação de dar, um escravo, por exemplo. Né? Não tem, por motivos óbvios, como isso seja dividido. Mais interessante aqui para a gente são obrigações alternativas e facultativas. Preste atenção que aqui é bastante complicado. Isso vale também para o direito moderno. Obrigações alternativas e facultativas, a gente vai ter aqui pluralidade de prestações. Como funciona isso? Nas obrigações alternativas, nós temos então duas prestações. Por exemplo, Tício vai se liberar como devedor se ele entregar 500 sesterços ou 10 sacas de trigo. 500 sesterços ou 10 sacas de trigo. Então, se Tício entregar 500 sesterços, ele cumpriu. Se ele entregar 10 sacas de trigo, ele também cumpriu. Nas facultativas, o devedor tem a faculdade de entregar uma prestação diversa daquela principal. Ou seja, Tício deve 500 sesterços para Caio. Porém, ele pode, isso tem que ter sido acordado antes, claro, ele pode se liberar se ele facultativamente pagar 10 sacas de trigo. Aí vocês vão me falar, peraí, qual que é a diferença então entre alternativas e facultativas se esse exemplo é praticamente igual? É praticamente igual sim, e no exemplo do jeito que eu dei não dá para diferenciar. A gente nunca vai saber, aliás, se é uma alternativa ou se é uma facultativa se não tiver expressamente escrito ali. E qual que é a diferença entre elas? A diferença entre elas não estará nesses exemplos que eu dei aqui quando a gente vai ter o adimplemento. A diferença entre elas só vai aparecer se uma dessas prestações deixar de existir. Né? Por exemplo, teve um incêndio e aí o trigo aqui devido, deixou de existir. E aí depende muito dessa situação, porque o que vai acontecer? Nas alternativas, as duas prestações são devidas. Então, se uma deixou de existir, automaticamente o devedor precisa prestar a outra prestação. Nas facultativas, só uma é devida. Tá? Então, a outra, a que é faculdade do devedor, é só uma faculdade dele. Ele não é obrigado a prestar. Então, se por um acaso aquela que era devida deixou de existir, não porque ele destruiu, obviamente, porque era uma causa natural, ele não precisa pagar a outra prestação. Vou fazer mais um exemplo para ficar mais claro isso.
Imagine uma obrigação alternativa entre entregar 2 vacas ou 500 sestércios. As vacas morreram, né? Caiu um raio e mataram as vacas. O devedor, em uma alternativa, precisa pagar os 500 sestércios, porque ele também é devido. Se fosse uma obrigação facultativa e a prestação devida fosse as 2 vacas, caso elas morressem com raio, ele não vai precisar pagar os 500 sestércios, ele já está livre dessa obrigação. Por quê? Porque ele não teve culpa que aquela prestação se deixou de existir e era a única prestação devida. Repito, nas alternativas são 2 devidas. Na facultativa, uma é devida e a outra é só uma faculdade do devedor. Com isso, a gente viu essa parte inicial do direito às obrigações e na próxima aula nós vamos falar das fontes das obrigações.